Gente, boa noite. Vamos continuar aqui a partir de onde nós paramos. Na aula passada a gente começou a falar sobre energia. Se não me engano, a gente chegou a fazer o exercício do Enem, foi isso? Dá uma olhada aí na apostila, na página. Vamos ver onde é que está. Não, isso, na verdade, a parte que eu estou falando seria na página 98. Confira o seu exercício 110, a gente chegou a resolver. Ah, tá. Então, foi o exercício 110 da apostila, a página 93, né? A alternativa C. A gente fez 110. Tá, beleza. Então, Vamos ver então o que são esses conceitos aqui de energia mecânica. Primeiro, isso aqui é um tópico que se encaixa numa coisa bem mais ampla em física, que é a ideia de conservação de energia. O que significa essa ideia, gente? Em termos assim mais práticos, o que significa falar sobre conservação de energia? Oi? Entendi. Variar energia? Não, guardar. Guardar. Como que isso acontece na prática? Nosso corpo gasta energia? Sim. Então, será que a gente consegue guardar a energia do nosso corpo? Para vocês se manterem vivos, seu cérebro está em funcionamento, circulação de sangue no seu corpo, órgãos em funcionamento, a temperatura do nosso corpo tem que ser mantida a um certo valor, tudo isso consome energia. Então você está guardando energia ou você está consumindo energia? Consumindo. A ideia da conservação da energia é a ideia de que você não pode nem criar energia do nada e nem destruir energia. Então toda energia que vocês consomem, qual que é a regra? Oi? Essa energia que você consome não pode ter vindo do nada, né? Tem que ter vindo de algum lugar. Vem de onde? Dos alimentos mais a respiração. Só o alimento não dá conta, porque os nutrientes que estão nos alimentos que fornecem energia, eles só fornecem energia. O principal caso aí é a glicose. A glicose só fornece energia se ela reagir quimicamente com as moléculas de oxigênio. De onde vem esse oxigênio? Não é do alimento, vem do ar. Então, a respiração mais alimentação vai te dar os substratos necessários para você obter energia. Não veio do nada. Você teve que obter essa energia. Ok? E aí a gente fez essa brincadeirinha, né, na aula passada aqui, de onde vem essa energia dos alimentos. A gente pode falar de cadeia alimentar. Então, você sempre tem energia que vem de algum lugar e transforma para alguma coisa. A energia que a gente está consumindo é transformada em trabalho mecânico, por exemplo, para você manter os seus processos biológicos, é transformada em calor para você manter o seu corpo numa temperatura maior que o ambiente, e também essa energia vai para o ambiente também, né? Você emite calor, enfim. Então você nunca destrói energia. A gente vê isso de uma forma mais simplificada em física com a parte de energia mecânica. A energia mecânica, na verdade, são 3 subtipos: a cinética, a potencial gravitacional e a potencial elástica. Tá? E aí daqui a pouquinho eu vou falar como é que é a ideia da conservação da energia nesse caso. Vamos só definir algumas coisas. A energia cinética tem uma formulinha para isso. Acho que isso aqui que eu não passei, né? Tinha passado, né? Tá. Energia cinética é a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Então é uma energia que está relacionada à velocidade que o corpo tem.
Unidades, cuidado com as unidades. A massa tem que ser em quilogramas, a velocidade tem que ser em metros por segundo. Em quilômetros por hora tem que dividir por 3,6. A energia tem que ser em joules. Ok? A energia potencial gravitacional, ela está relacionada ao fato do corpo da energia pelo fato de estar sujeito à gravidade local. Geralmente a gente está falando da gravidade da Terra, mas poderia ter energia potencial gravitacional em uma lua, em um planeta, no sistema solar, só seria diferente o valor do G. Então, se estiver a uma certa altura, tem energia armazenada. Como é que eu percebo isso? Se eu pegar essa apostila, vamos colocar aqui que o nosso ponto de referência vai ser essa mesa. Essa mesa vai ser o chão aqui para a nossa apostila. Então, se eu deixo essa apostila a uma certa altura, se escutar o barulhinho aqui da apostila caindo, significa que tinha energia armazenada, energia potencial gravitacional, ok? Ela também quer escutar a aula. Se eu aumentar a altura, aumentando a altura, faz mais barulho. Por que faz mais barulho? Porque eu tinha deixado mais energia potencial gravitacional armazenada. Quanto maior a altura, maior a energia, por isso que tem esse H na fórmula. Se refere à altura. O G, aceleração gravitacional, a gente poderia imaginar, isso é claro, só imaginando mesmo, né? Se a gente estiver num planeta cuja gravidade é mais intensa, cuja aceleração gravitacional é mais intensa, eu colocar aqui numa certa altura vai fazer mais barulho do que isso, porque tá puxando com mais força. E a massa, né? Eu colocar essa apostila aqui a essa altura e comparar com um livro enorme, vamos pegar, sei lá, o Senhor dos Anéis, a edição que tem os três juntos. Né? Se eu deixar os dois cair, claro que o Senhor dos Anéis vai fazer mais barulho, tem mais massa. Ok? Então, cuidado também aqui com as unidades. O joule é a unidade de energia, esse J maiúsculo. Na verdade, o certo seria a gente falar joule, mas virou costume no Brasil falar joule, né? Ficou essa coisa meio abrasileirada. Então, eu falo também joule. O terceiro tipo de energia mecânica é a energia potencial elástica. Como é que é essa coisa da energia potencial elástica? Sempre que você pega um elástico, uma borracha ou qualquer material que tenha a propriedade de, a partir de você tirar da posição de equilíbrio, esse material volta, retorna, tem energia potencial elástica. Né? Nossa amiga ali tá arrumando o cabelo. A gente pode pensar, por exemplo, nos cachinhos bonitinhos ali do cabelo dele. Se tirar da posição, ele retorna. Energia potencial elástica. Qualquer material que tenha essa propriedade. Ok? Qual é a forma? Energia potencial elástica igual K, constante elástica, já vou falar o que é isso, vezes x ao quadrado. Esse x é em metros. O que é esse x? Eu não tinha feito esse desenho na aula passada? Tá. Então, só para vocês podem tentar acrescentar isso, só para vocês entenderem melhor esse desenho. Uma mola, quando ela está numa posição de equilíbrio normal, ela está assim, ó, solta, meio numa posição de equilíbrio. O que a gente pode fazer com essa mola? Nós podemos esticá-la em relação à posição normal. Então a gente pode fazer isso aqui, ó. A gente esticou a mola. Concorda? E aí, para fazer isso, a gente fez a mola deslocar-se em relação à posição de equilíbrio. Quanto que ela deslocou? Ela deslocou aqui essa quantidade x. Então esse x é o deslocamento da mola. Poderia ser também, vou fazer aqui a mola na mesma posição, só que agora ela comprimida. Tá? Então eu comprimi meu bloquinho. Em relação à posição de equilíbrio original, eu andei uma distância x. Então esse x pode ser o quanto eu comprimi ou o quanto eu estiquei. Tá bom? O que é a tal da constante elástica? Gente, se eu chegar aqui com uma suspensão de carro, elas, né, de metal, bem firmes, e aí, como eu sou uma pessoa extremamente forte, eu vou pegar essa suspensão e vou comprimir ela. E aí eu fico segurando ela aqui e eu falo assim, ó, põe seu rosto aqui do lado.
Vocês vão topar? Vão colocar o rosto assim do lado da suspensão? Não, por quê? Porque vocês sabem que nesse caso, com a suspensão de carro, o que eu estou fazendo? Eu estou armazenando uma quantidade imensa de energia potencial elástica, vocês concordam? Se eu pegar uma daquelas molas de brinquedo de criança, aquelas molas bem molenga mesmo, e se eu fizer a mesma coisa, aí vocês vão ficar com medo de colocar o rosto aqui? Não, aquilo não vai machucar, certo? Qual que é a diferença das duas? Essa constante elástica. Quanto maior a constante elástica, mais dura é a mola, mais energia armazena a partir de você deslocar e maior a energia potencial elástica. Então, quanto menor a constante elástica, menos energia, ok? Então a diferença está aí. E aí eu comentei tanto com vocês sobre a questão da conservação da energia, como é que funciona isso nessa parte desses três tipos de energia mecânica? Primeiro a gente tem a definição. O que é energia mecânica? Energia mecânica é a soma dessas três. Então, se você somar o quanto que existe em um sistema, quando eu falo um sistema, é o seu objeto de estudo. Pode ser um ou mais corpos. Se você somar a quantidade que tem de energia cinética com a potencial gravitacional com a potencial elástica, você tem no total a energia mecânica. A conservação da energia mecânica, a gente pode representar em matematiquês dessa seguinte maneira. Energia mecânica no início seria igual à energia mecânica do final. O número que você tem de energia mecânica no início é um número. No final tem que ser o mesmo se essa energia mecânica se conservar. Agora, algumas condições e consequências. A gente pode ter conservação com uma única condição. Conservação dessa energia mecânica só ocorre se desconsiderarmos atritos e outras forças dissipativas. Como, gente? Como? O que significa isso, gente? Isso significa o seguinte. O exemplo que eu já dei aqui nessa sala de aula. Quando eu pego um objeto no alto, vamos fazer com a apostila, tem uma quantidade de energia potencial gravitacional. Nessa situação, tem energia cinética? Sim ou não? Não tem velocidade, então não tem cinética. Tem potencial elástico? Não, então só tem potencial gravitacional. Quando eu jogo a apostila, quando eu solto a apostila, aos poucos vai diminuindo a altura, significa que vai diminuindo a energia potencial gravitacional e, inversamente, vai aumentando a energia cinética porque vai ganhando velocidade. De forma que quando bate no chão, toda a energia potencial gravitacional do início ficou totalmente transformada em energia cinética quando chegou no chão. Agora, isso que eu acabei de falar é uma mentirinha. Não é totalmente verdade. Por quê? Não posso falar que na vida real toda a energia potencial gravitacional se transformou em energia cinética. Por quê? Porque na vida real eu sempre tenho perdas de energia por conta dessas coisas. Então, da energia potencial gravitacional que eu tinha no início, uma parte se perde aqui no meio do caminho, porque tem resistência do ar. Tá? De certa forma, você aquece o próprio ar e a apostila conforme ela está se deslocando. Então, eu tenho um pouquinho de energia que é perdida. Claro que nos problemas mais comuns eu desprezo todas essas perdas de energia. Mas é importante saber que existe. Porque senão algumas coisas não fazem sentido. Por exemplo, aqui tem energia potencial gravitacional, vocês falaram. Quando chega no chão, tem energia cinética. Então vamos fazer de novo o experimento. E agora, nesse instante?
Tem energia potencial gravitacional? Lembrando que o nosso chão é esse, tá? Tem EPG? Não, altura zero. Tem energia cinética? Não, tá parado. Tem potencial elástico? Não. Sumiu tudo? Como é possível ter sumido? Energia não se cria nem se destrói, só se transforma. Então como é que vocês explicam que não tem nenhuma das três? Porque virou alguma outra coisa. Estamos aqui falando da vida real. E na vida real, o que nós temos? Essas coisas. Então, a energia que tinha no início, vocês conseguem imaginar no que se transformou? Obrigado. Não, mas depois eu como, senão eu não vou conseguir explicar. Não, fica tranquilo. Enquanto é da aula, é mesmo? Eu ainda não desenvolvi essa habilidade. Esse calor. Toma um suquinho, pelo menos. Não, fica tranquilo, depois eu como. Olha só, então, a energia que eu tinha no início, aparentemente ela sumiu, mas na verdade ela não sumiu. Gente, o que vocês percebem quando eu deixo a apostila cair? Qual que é a primeira coisa que é perceptível? Som. Essa é uma forma de energia dissipada. Som, energia sonora. É uma espécie de energia cinética, tá? Energia cinética das partículas do ar. Porém, a diferença é que eu não consigo reaproveitar essa energia. Vai embora para o ambiente. Outra coisa, a gente não consegue perceber isso na prática, mas esquentou a mesa. Esquentou a própria apostila. Mesmo que seja muito pouco, mas esquentou. Calor, aliás, se esquentou, temperatura mais alta, ambiente ao redor, temperatura mais baixa, tem transferência de calor, do mais quente para o mais frio. Vai embora esse calor, energia dissipada. Então, na vida real, eu sempre tenho essas coisas. Ah, mas então o que eu teria que considerar para que isso fosse um experimento onde isso é válido? Eu teria que considerar o seguinte, que essa apostila eu deixo cair, ela vem, bate, poderia ter envolvido um pouquinho de energia potencial elástica em deformação do corpo, tipo uma bola de borracha, e aí ela volta. Um objeto que vai, bate e volta. E ele faz isso mantendo a mesma altura inicial. Muito bizarro, né? Consegue imaginar eu jogando um negócio aqui e ele quicando para a altura inicial? Nem com uma bola de borracha, daquelas que a gente dá para as crianças ficam jogando capetados por aí, aquelas pequenininhas, sabe? Nem aquelas bolinhas de borracha consegue. Se você jogar, ela quica, ela chega a uma altura considerável, mas ela não chega na mesma altura inicial. Mas nessas situações, a gente imagina como se fosse isso. Você manteve só energia mecânica. Bom, o que acontece é que os problemas geralmente giram em torno de uma parte da situação onde você pode aproximadamente dizer que isso é verdade. E o caso mais típico é o que eu falei. Considera no início e no instante que chega no chão. O quanto perdeu aqui no meio do caminho é muito pouquinho. Então você pode falar que aproximadamente é verdade isso aqui. Okay? Vamos ver como é que é nas questões para a gente entender. Quer ver? Vamos pensar na questão 107 da página 98. Página 98, questão 107. Tá? Então vamos lá, nós temos uma pedra de 0,20 kg é abandonada de uma altura de 3,2 metros. Gente, alguns termos, vocês vão se acostumando ao ler as questões de física, vocês vão ver que alguns termos sempre têm um significado. Por exemplo, é abandonada. Significa que ela não foi alguém que pegou uma pedra e jogou no chão com tudo. Soltou. A partir do repouso. Velocidade inicial, 0. Então é abandonada de uma altura de 3,2 metros em relação ao solo, num local em que G, aceleração da gravidade, é igual a 10 metros por segundo quadrado. Letra A, qual é a velocidade da pedra ao atingir o solo? Letra B,
qual a energia potencial quando a pedra está na altura em que foi abandonada. Letra C, qual a energia cinética da pedra ao atingir o solo. A gente vai resolver esse problema numa ordem meio esquisita, tá? A gente vai fazer primeiro a letra B, depois a letra C, depois a letra A. Vai ser mais fácil. Então vamos começar, vamos anotar as informações. A massa da pedra. O que mais? A altura de 3,2 metros. Tem mais alguma? Aceleração da gravidade. Beleza. Vamos fazer primeiro a letra B. Calcule a energia potencial gravitacional na altura que ela foi abandonada. Como é que calcula a IPG? Formulinha aqui, ó. MGH. Pergunta, eu tenho todos esses valores? Tem? Então tá tudo fácil aqui, né? IPG. As unidades estão corretas? Sim? Não? Talvez? Sim. Então, só clicar, né? Dá uma piscada a luz, hein? 0,2 vezes 10 é 2. 2 vezes 3,2, 6,4 joules. Ok, tá feito. Facinho a letra B, gente? Facinho, né? Calcular a energia potencial gravitacional. Eu tinha os valores ali, os parâmetros. Sem problemas, né? Agora a letra C, que é a pegadinha. Qual a energia cinética da pedra ao atingir o solo? Faz assim. Gosto. Qual a energia cinética da pedra ao atingir o solo? O que será que a gente tem que pensar? Por onde nós começamos? A gente tem essa velocidade? Será que a gente tem como saber? Até tem, viu? Deixa eu pensar aqui. Tem um jeito de descobrir a velocidade? Sim. Sem precisar saber nada disso dessa parte de energia. Mas vamos fazer de um jeito mais fácil. Se eu contar para vocês que a letra C, você não precisa fazer nenhum cálculo para fazer o exercício. Para responder o exercício. Não precisa fazer cálculo nenhum. O que você fez na letra B? O que você descobriu na letra B, gente? Que a energia potencial gravitacional era de 6,4 joules. O que a gente pode pensar nesse caso? E quando eu abandonei a pedrinha, essa quantidade de energia. O que está perguntando na letra C? Quando atinge o solo. Se eu desconsiderar o atrito, o que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar que a EPG do início é igual à energia cinética do final. Por isso que eu falei, não tem que fazer conta nenhuma. Já está respondido. Então isso aqui vai ser 3,2 joules. Opa, 6,4, né? 6,4 joules. Tá? Estou escrevendo assim para começar a escrever em chinês. É em chinês que é tipo na vertical? Não sei se é. Em japonês dá para escrever na vertical, não lembro. 6,4 joules. Ok? Agora vamos voltar para a letra A. Na letra A, a pergunta é calcular a velocidade que a pedra tem ao atingir o solo. E agora, como é que eu faço, gente? Agora sim eu volto a usar a formulinha.
quero saber a velocidade. Qual fórmula que envolve velocidade, gente? Eu sei quanto que é a energia cinética quando ela atinge o solo? Acabo de responder. Então, eu faço energia cinética. Lembrando que isso aqui é sempre ao atingir o solo. Esse está meio áspero. Então, eu faço isso e aí fechou, né? Vamos falando aí os valores, então, gente. Energia cinética quanto? 6,4, o que mais? Oi? 0,2, 0,20. Eu posso colocar, posso daquele 0 sem problemas. A velocidade é o que eu quero saber, dividido por 2, ok? Depois disso eu posso fazer... eu posso fazer essa divisão. Quanto que é 0,2 dividido por 2, gente? 0,2, metade de 0,2? 0,1. 6,4 dividido por 0,1. Aqui, ó, uma casa depois da vírgula e uma casa depois da vírgula. Beleza. Feito, porque vai ser 64 dividido por 1. Velocidade é igual a raiz quadrada de 64, porque eu vou desprezar o resultado negativo, tá? Eu vou considerar em módulo 8 metros por segundo. Ok. Até dava para eu ter feito de outro jeito. Eu comentei com vocês, né? Tinha um outro jeito, mas eu não acho tão legal. Dava para ter feito assim, ó. Equação de Torricelli. Então aqui é um jeito alternativo de resolver o exercício. A gente já fez, estou mostrando um outro jeito. Equação de Torricelli, vocês lembram que a gente viu isso, gente? Então a gente está falando que é um objeto que está saindo daqui com velocidade inicial 0, chega aqui com velocidade final, tem uma aceleração que é igual ao g, que é 10 metros por segundo quadrado, e andou um ΔS de 3,2 metros. Então, fazendo isso, vou chegar em velocidade ao quadrado é igual a 0 ao quadrado, mais 2 vezes 10 vezes 3,2. Aqui embaixo, b quadrado é igual a 0 mais 20 vezes 3,2. b quadrado é igual a 60. Aqui vai dar 64. E aí chega em 8 metros por segundo. Ok? Mas eu acho mais fácil usar isso depois disso aqui. Aí tanto faz, vai do gosto de vocês. Tá? Então isso aqui é um método alternativo de resolver a questão que dava para ter feito sem fazer nada de energia. Agora é claro, para calcular a energia potencial gravitacional tinha que saber a formulinha. Aí não tinha muito jeito. Deixa eu ver quanto tempo nós temos. Vamos fazer uma questão um pouquinho mais difícil. A questão 115 da página 99. Então, o que nós temos aqui na questão 115? Uma pedra de 2 kg é lançada do solo, verticalmente, para cima, com energia cinética de 500 joules. Se, num determinado instante, a sua velocidade for de 10 metros por segundo, ela estará a uma altura do solo, em metros de... Tá? Essa aqui ela é mais
sutil de entender o que está acontecendo. A questão anterior era a uma altura virou energia cinética. Uma EPG virou energia cinética. Em uma certa altura, foi caindo, chegou com uma velocidade. É a mesma coisa que está acontecendo nessa questão? O que vocês acham que está acontecendo na questão 115? Qual que é a historinha? Mas como que é essa história de uma forma mais assim, familiar, mais prática? O que está acontecendo nessa situação da 115? Na questão 115 a pedrinha está caindo? Não, ela foi jogada para cima. Dá pra gente fazer isso assim, ó. Ela foi jogada para cima. E aí o que acontece é que ela está subindo e chega a um certo ponto em que ela está com velocidade de 10 metros por segundo. E a pergunta é qual é a altura quando está nessa velocidade. Então o que eu estou fazendo é isso aqui. Eu vou deixar essa mesa aqui no meio mesmo. O que eu estou fazendo é assim, essa é a minha pedrinha. Eu estou jogando ela para cima. Eu sei que, de início, tem uma energia cinética. Conforme vai subindo, essa energia cinética vai se transformando em energia potencial gravitacional, vai aumentando a altura. Tá? Chega no ponto máximo. No ponto máximo, toda a energia cinética que eu tinha no início foi transformada totalmente em EPG. Mas a parte difícil desse exercício é que a pergunta não é sobre o ponto máximo. Isso seria fácil. A pergunta é, qual é a altura quando o objeto está com velocidade de 10 metros por segundo? Então, isso aqui está perguntando em algum lugar aqui do meio do caminho. Desde que saiu do ponto inicial até chegar ao ponto máximo, teve algum lugar que a velocidade ainda existia, ainda não era 0. Era 10. Nesse ponto, quanto vale a altura? Então veja o que está acontecendo. Início, energia cinética. Joguei para cima, chegou em algum lugar que ele ainda ia se deslocar mais ainda para cima, tinha uma velocidade de 10 metros por segundo, ou seja, tem uma energia cinética, e está a uma altura. Então nesse ponto tem dois tipos de energia. Cinética, que eu apaguei, e potencial gravitacional. Tudo bem, gente? Início, energia cinética só. Final. O final é o que a gente está considerando que está 10 metros por segundo, que não é o final do movimento. Mas o final para a nossa análise. O final para a nossa análise tem energia cinética, menos do que no início, obviamente, e tem energia potencial gravitacional. Beleza? Como que eu vou escrever isso? É fácil. Eu vou escrever voltando de giz branco. O início, corpo lançado. Para cima, com energia cinética de 500 joules. Essa informação? Era isso, né? 500 joules, gente. O que seria o nosso final da análise é o corpo com velocidade de 10 metros por segundo, ou seja, ele tem energia cinética e a altura que eu quero saber. Então tem EPG. Eu escrevi isso aqui só para ficar claro qual que é o raciocínio. Vocês poderiam ter começado o exercício direto assim, ó. Energia cinética do início é igual a energia cinética do final
mais EPG no final. Tá? Então, vocês poderiam ter começado direto aqui assim, tá bom? E a pergunta é a altura. Vamos lá. Energia cinética do início. Eu sei quanto que é? 500, né, gente? Quanto vale a energia cinética do final? Ah, mas isso aí eu não tenho, né? Mas, olha só o que eu vou fazer. Energia cinética do final é massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Eu tenho a massa e a velocidade? Tem aí, gente? Isso aqui, ó, energia cinética do final é igual a isso. Se eu tiver a massa e a velocidade, então eu consigo colocar os valores, né? Quanto que é a massa? 2 kg. Então dá para colocar 2 no lugar do M. Quanto que é a velocidade no final? 10 metros por segundo. Vou colocar 10 no lugar do V. Faço isso na próxima linha. A EPG do final, quanto que é? M vezes G vezes H. Sendo H a minha incógnita. Então, como é que ficou? 500 é igual massa 2 vezes velocidade 10 ao quadrado dividido por 2. Isso aqui é o que eu tenho no final. Mais o que eu tenho no final é massa 2 G 10 e a altura é o que eu quero saber. Então ficou isso aí. Aí dá pra ver que dá pra resolver, né? Que não vai ter. Ó, eu posso cortar o 2 em cima com 2 embaixo. 10 ao quadrado vai dar 100 mais 20 vezes H. Jogo 100 para cá vai ficar 400, é igual a 20 vezes H. 400 dividido por 20. Também tá fácil, né? 40 por 2. Isso aqui é 20 metros. Ok? Então aqui. Então veja que essa questão foi um pouco mais complicada por conta dessa interpretação. Depois ficou fácil. Ok? Deixa eu ver. Vamos fazer só uma de potencial elástico. Vamos fazer a questão 117 da PUC. Um corpo de massa M igual a 20 gramas está sobre uma mola comprimida de 40 centímetros. Solta-se a mola e deseja-se que o corpo atinja a altura H igual a 10 metros. A constante elástica da mola, né, o K, deve valer em newtons por metro. Gente, então primeiro, vamos entender qual que é a historinha? O que está acontecendo na prática nessa questão? Quando eu faço essa pergunta, gente, não é assim, não precisa responder com termos de física. O que está acontecendo? Qual que é a situação? Uma forma bem assim, corriqueira. Uma bolinha em cima da mola. E aí essa bolinha vai subir. Isso, a mola vai ser solta para a bola ser impulsionada. É isso que está acontecendo. Agora, vamos dar um passo. Vamos falar em termos de energia. Conseguem perceber que eu tenho um início e um final? No início, o que eu tenho? O início é quando está acontecendo o quê? Oi? Quando a mola está comprimida. Quando a mola está comprimida, qual é a energia que eu tenho? Eu tenho potencial elástico. Lembra que tinha os 3 tipos? Cinético, potencial gravitacional, potencial elástico? Eu tenho a EPE. Início, eu tenho a EPE. Depois, o que eu tenho? Depois vira a cinética, mas a cinética não é o que não vai nos interessar. O que vai interessar é depois ainda. Porque vai aumentando a energia cinética, vai ganhando velocidade, mas
a bola vai ser solta da mola, vai subir, 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 subir até chegar a 10 metros. Quando chegar a 10 metros, o que vai acontecer? Ela vai começar a descer. Perceberam que em 10 metros ela está parada por um instante? Então qual é a energia que tem aqui no ponto mais alto? Gravitacional, potencial gravitacional. Então, o que está acontecendo nessa questão? Nessa questão, nós temos a energia potencial elástica do início, ela foi transformada em energia potencial gravitacional no final. Ah, mas não tem cinética aí? No final, chega na altura máxima, parado, e aí vai descer. Então não tem cinética no final. Tudo bem, gente? Agora, a parte chata do exercício é que quando eu for substituir na fórmula, vocês vão ver que as unidades não estão muito amigáveis para nós. Vamos lá. Qual é a fórmula da energia potencial elástica, gente? Vejam aí no caderno de vocês. Então eu tenho K vezes x ao quadrado. Vão pensando o que é que eu tenho que descobrir e quais são as informações que eu tenho aí. K x quadrado sobre 2. Qual é a fórmula da energia potencial gravitacional? Vezes G vezes H. Essas coisas aqui, quem que eu quero descobrir? O K, constante elástica. Significa que todo o resto tem que ter os números. Será que eu tenho todos os números? O que é esse x mesmo, gente? A distância que a mola foi deformada. Eu tenho no enunciado aí essa distância? Quanto que é? Na verdade não é 10 metros. O 10 metros quem que é, no caso? Quem que é o 10 metros aqui nas formulinhas? A altura. Então H é 10 metros. Esse x é 40 centímetros. Agora, se vocês olharem para a maneira como vocês copiaram aqui da lousa, tem um problema aí na questão do x. É uma questão de unidade. O x tem que estar em qual unidade? Metros. Então, cuidado com esse 40 centímetros. Tem que transformar para 0,4 metros. Você vai ter que colocar o quadrado aqui. A massa eu tenho 20 gramas. Também tem problema de unidade aí? Massa tem que ser em quilogramas. Tá? O G, sempre 10, né? Se for na Terra. E o H é o que eu quero saber. Não, o H é 10. O K é o que eu quero saber. Então vamos lá. Então, antes de sair colocando os valores da fórmula, vamos fazer as transformações devidas, né? As transformações que eu preciso fazer antes de colocar nas fórmulas são o x. O meu x é 40 centímetros. Quanto que é isso em metros, gente? 0,4. Lembrando que tem que ter 100 centímetros para ter 1 metro. 40 centímetros não chegou a ter metro. O meu M é 20 gramas. E aí, como é que faço para transformar em quilogramas? Quanto que é isso em quilogramas, vocês sabem? Se fosse 200 gramas, a gente tem que pensar o seguinte, para ser quilograma tem que ter 1000 gramas. 200 é 0,2. Mas o que a gente tem não é 200, é 20. Então, ao invés de ser 0,2, vai ser quanto? Tudo bem isso aqui, gente? Pode ser? Agora sim eu coloco os valores na fórmula. Então vamos lá. K vezes o 0,4 vai elevar ao quadrado dividido por 2. É igual a 0,02 vezes 10 vezes 10. Vamos substituir os valores. Ok? Boa conta chata, né? 0,4 ao quadrado
A galera fica inventando esses números aí, né? Ó, gente, para fazer essa conta, se fosse 4 vezes 4, tava fácil? 16, né? Só que é 0,4 vezes 0,4. O que você faz? Você pensa que é uma casa a menos, mais uma casa a menos. Então, de vez de ser 16, o que você vai fazer? Conta duas casas. 0,16. Bem, gente? Então, ficou 0,16 dividido por 2. É igual. Aqui, ó, parecido. Uma casa, duas casas, só que agora é multiplicando. Uma casa, duas casas. 10 e 10, esses dois zeros eu posso usar para andar com a vírgula. No final das contas deu 2. Ok? Vamos lá. Eu posso fazer aqui e colocar esse 2 para o lado de cá multiplicando. Então vejam que vai ficar 2 vezes 2 dividido por 0,16. É a mesma coisa que 4 dividido por 0,16. É a mesma coisa aqui. 400 por 16. É um jeito meio estranho de fazer essa conta, né? Vou fazer o seguinte. Se eu fizer a metade de 0,16, vai dar 0,08. Então, o meu K vai ficar o 2, que estava do outro lado, dividido por 0,08. Tudo bem, gente? Posso fazer desse jeito? Vocês entenderam de onde saiu 0,08? Beleza? Foi esse dividido por esse. Agora, eu posso fazer o seguinte. Eu detesto quando eu tenho que fazer conta com vírgula. Não faço conta com vírgula, a não ser que eu realmente não tenha outro jeito. Então, eu sempre tenho que dar um jeito de mandar a vírgula embora. O que eu vou fazer aqui para para mandar a vírgula embora? São duas casas. Então, vou falar que isso é a mesma coisa que fazer 200 dividido por 8. O que eu fiz? Andei duas casas aqui para ficar 8, só que eu tenho que compensar andando duas casas e transformando 2 em 200. Essa conta aqui já acho mais fácil. Essa conta é só fazer 100 por 4. E aí o meu K vai dar 25. Veja que aqui vai sair em newtons por metro, justamente porque a gente fez as transformações lá no início. Senão não ficaria em newtons por metro, que é a unidade correta. Ok? Aí. Pessoal, só aqui alguns comentários. A questão 114 é parecida com as anteriores que a gente fez. A questão 116 é parecida também com as anteriores. A questão 119 é parecida com essa que a gente acabou de fazer. A questão 119, se vocês acompanharem no desenho, é uma mola, um bloquinho, e o bloquinho vai subir a rampa. Nossa, tem uma rampa, agora vai mudar tudo? Não. Pelo fato da rampa não ter atrito, a altura que o bloquinho vai chegar é bem parecido com esse caso aqui. Então, vai fazer a mesma coisa, tá bom? Então, essas questões 114, 116, 119, eu recomendo que você tente fazer em casa. Beleza? Vamos avançar um pouquinho aqui. Vamos falar um pouquinho sobre ótica. O que aconteceu? A gente ficou todos esses dias falando sobre tópicos de mecânica. Por que a gente teve que fazer isso? Depois que a gente teve aquela introdução de conceitos de física, que era mais qualitativo nas primeiras aulas,
Aí a gente começou a se aprofundar nos conceitos, como fazer os cálculos e tudo mais. Nesse contexto, vocês precisam ter uma noção geral de cinemática, de forças, de energia, para depois ir para as outras áreas da física. Por exemplo, quando a gente vai falar de calor, de certa forma a gente vai estar fazendo referência à questão da conservação da energia. Então é bom que vocês tenham visto isso antes. Quando a gente falar de eletricidade, quando a gente falar sobre carga elétrica, vai ter força elétrica. Então é bom a gente ter falado de forças antes. Ok? E assim por diante. Vamos falar um pouquinho então sobre ótica. Eu acho que ao invés de eu colocar um monte de coisa na lousa, vai ser mais fácil de fazer o seguinte. Abram a apostila na página 101. Peguem a apostila de vocês, abram na página 101. E aí eu vou lendo junto algumas partes, vou chamar a atenção de vocês para alguns aspectos. A gente vai fazer desse jeito, ao invés de eu colocar um monte de coisa na lousa, que eu acho que acaba perdendo muito tempo. Beleza? Todo mundo está com a apostila aí na página 101? Então tá. Ótica geométrica. Ótica é o ramo da física que estuda a luz e seus fenômenos. E aí veja só o que está grifado lá um pouquinho depois. A ótica geométrica estuda a luz sem se preocupar com sua natureza física, a partir apenas do raio de luz. Então, por que tem esse trecho grifado? Então deixa eu falar um pouquinho sobre qual que é a natureza física da luz. O que é a luz? A gente deve ter comentado isso nos primeiros dias. A luz é um tipo de onda eletromagnética, certo? Onda eletromagnética. Tem outros tipos além da luz que a gente enxerga. Vocês lembram quais são? Vocês lembram de exemplos de ondas eletromagnéticas? Luz é a parte de onda eletromagnética que nós não enxergamos. Quais partes que a gente não enxerga que também é onda eletromagnética? O som é uma onda, mas não é eletromagnética. Raios ultravioleta, a gente não enxerga, mas existem, tem efeitos sobre o nosso corpo, né? Dependendo da intensidade que você recebe de raio ultravioleta. Você pode ter câncer, então é um tipo de onda eletromagnética. Tem outros, né? Ondas de rádio, que a gente usa o tempo todo. Micro-ondas. Eu sempre falo brincando, né, que a gente, cada um de nós, nosso corpo, é uma espécie de estrelinha. Cada um de nós tem um brilho, a gente brilha aqui, a gente emite ondas eletromagnéticas. Então olha só que bonitinho, cada um de nós é uma estrelinha. A parte zoada é que a gente é uma estrelinha que emite um brilho que ninguém vê. Ninguém vê mesmo, a gente não consegue captar essas ondas eletromagnéticas que os nossos corpos emitem. Que ondas são essas que nossos corpos emitem, gente? Infravermelho. Eu cheguei a comentar com vocês lá nas primeiras aulas sobre a questão do óculos de visão noturna. O óculos de visão noturna, ele está captando o teu infravermelho. Oi? Tem cobras que conseguem diferenciar frequências de infravermelho. Então elas conseguem saber diferenciar assim, onde está a presa, por conta dessa presa estar com o corpo uma temperatura maior que o ambiente. Então, essa cobra aí, ela vai ter... Primeiro que ela vai ser muito, muito boa para caçar mamíferos e aves, né? Que são animais que mantêm a temperatura maior, né? Talvez para répteis não faça diferença, porque é animal de sangue frio. Mas para ela caçar mamíferos e aves vai fazer toda a diferença. Gente, vocês com certeza já devem ter visto isso esses dias, né? Vocês entram lá no supermercado, no shopping, e aí para poder entrar, o que acontece? Esses dias agora, pandemia, o que acontece quando você vai entrar no supermercado, no shopping? Tem aquele aparelhinho, né? Em algum momento vocês pararam para pensar, como é que aquele aparelhinho sabe se eu estou com febre ou não? Oi? Pelo infravermelho. O que é aquele aparelho? Um sensor de infravermelho. Vamos supor que eu estou aqui porongado, né? Então eu estou com uma temperatura maior que o normal, 37, 38. Vai fazer diferença o infravermelho que eu emito, o infravermelho que vocês emitem? Sim, o meu é mais intenso. O aparelho consegue perceber isso. Bem? Então, a ótica tem a ver com os raios de luz, que na verdade são ondas eletromagnéticas. Tudo que a gente tem aqui não vai ser analisando os aspectos das ondas eletromagnéticas em si. Isso a gente faz na parte de ondulatória um pouquinho, e de entender, para valer, o que é uma onda eletromagnética,
Só quando a gente já viu bastante coisa de eletricidade e magnetismo, ok? Como é que é o esquema, então, da ótica geométrica, gente? Primeiro, esquece isso de ultravioleta, infravermelho, raio-x, raio-gama, esquece tudo isso. Vamos focar somente na parte que a gente enxerga, que é a luz visível. Segundo, essa luz visível vai ser representada assim, ó, através do raio de luz. Esse esqueminha aqui, uma linha que tem uma orientação. Vejam que não é a mesma coisa que um vetor, tá bom? É só para mostrar qual que é o caminho que o raio de luz faz. Ok? Se vocês verem aqui, foram vendo as próximas páginas, nessa página mesmo, ó, tem essas flechinhas aqui, tudo representando raio de luz. Aí vocês vão virando a página, ó, todas essas flechinhas representam raio de luz, ok? Aqui de espelhos também, raios de luz aqui, ó, flechinha que bate e volta, né? Então, sempre nesse esquema, a ótica geométrica sempre utiliza esse esquema de usar as flechinhas como representando o caminho que a luz faz ao se propagar pelo ar, por dentro de vidro, né, por dentro de algum material, enfim. Aí a gente tem aqui os feixes de luz, tá? São 3 tipos de feixes de luz diferentes. Temos os feixes de luz cônicos aqui nas extremidades, um feixe de luz cilíndrico aqui no meio. Vejam que é importante vocês verem a diferença entre o que é divergente e convergente. Isso são palavras que a gente usa no nosso dia a dia também. O que é divergente, gente? Muito gente agora, né? O que significa divergente? Oi? É alguma coisa que dá essa ideia de diferença, de discordância, talvez, de separação. Divergir. Divergir, separar. E convergir? Juntar. Vejam os desenhos aí do feixe de luz divergente e do convergente, vê se dá para relacionar com esses significados, gente. Veja que o divergente, os raios de luz estão se espalhando para fora, né? No convergente, o que está acontecendo com os raios de luz? Todos eles estão se encontrando. Quando que a gente pode ter esses raios de luz? Esses raios de luz, por exemplo, o divergente é fácil. É só você ter um pontinho que emite luz para tudo quanto é lado. Por exemplo, você pega uma vela, se você acende essa vela, você tem a luz emitindo para tudo quanto é lado. Então você tem os raios de luz divergindo, falhando. Para ter raios de luz convergindo, alguém sabe me dar algum exemplo prático onde você teria um raio de luz, raios de luz convergindo? Vocês conhecem? No nosso olho, sim. Embora seja um pouquinho mais complicada a explicação do que acontece ali. O exemplo talvez mais simples é o da lupa. E talvez vocês já tenham ouvido falar, pelo menos, ou visto em desenho animado, alguém, né, com uma lupa queimando coisa, né? Então o que acontece? A lupa, quando a gente usa com a luz do sol para tentar colocar fogo num pedacinho de papel, folha seca, ela está convergindo os raios de luz que vieram do sol, e aí convergindo esses raios de luz, o que acontece? Você concentra bastante energia num ponto só, por isso que dá para gerar fogo, né? Ok, meios ópticos. Quanto à propagação da luz, os meios ópticos podem ser transparentes, translúcidos ou opacos. Transparente, também que vocês entendem o que significa, né? Você vê nítido através do material. Translúcido, você não vê mais nitidamente através do material. Então é um material que não bloqueia totalmente, que é o caso do opaco, mas também não deixa você ver direito. Por exemplo, aquele lado aqui, ó, papel vegetal neblina, né? Aliás, não faz parte da aula, mas eu já comentei com vocês o que é a neblina, gente. Esse nessa turma eu comentei. O que é a neblina? A neblina a gente vê aquela névoa assim, né? O que é aquilo que a gente vê? De certa forma, é uma nuvem. Agora, você já parou para pensar o que é a nuvem do ponto de vista físico? O que é uma nuvem, gente? Oi? Água condensada, muito bom. Uma nuvem não é algodão. Uma nuvem é água condensada. Agora, a coisa louca é você pensar que quando você está enxergando uma nuvem no céu, você está vendo uma região onde tem um monte de gotícula de água. Por
Por que essas gotículas de água não caíram? Elas são muito pequenas. Então elas têm uma sustentação em relação à própria atmosfera. A própria atmosfera sustenta elas. Se essas gotículas de água ficarem mais densas, forem se juntando, o que vai acontecer? Vai chover. Okay? E quando você está subindo ou descendo a serra, por exemplo, e você vê aquela neblina, você está vendo exatamente gotículas de água. Toda vez que você estiver enxergando nuvem, neblina, qualquer coisa que dê esse aspecto de névoa, o que você está vendo, na verdade, é água no estado líquido, gotícula. O que é muito louco da gente pensar que a gente nunca enxerga vapor d'água. Ah, mas professor, quando eu pego e vou esquentar o chá para fazer café, aí eu vejo aquela fumacinha saindo da chaleira. Isso aí é o vapor d'água, não é? Na verdade, o que você está vendo não é o vapor d'água. Se você está enxergando, é porque era vapor, mas a partir do momento que entrou em contato com o ar que está mais frio, o que aconteceu com esse vapor? Condensou e virou o quê? Gotícula de água. Aí você enxerga. Então pensem nisso toda vez que vocês acharem que estão enxergando vapor d'água. Ah, estou tomando banho, né? Chuveiro quente faz aquele monte de névoa, né? De vapor d'água. Não, aquilo não é vapor d'água. Se você está enxergando é porque é gotícula. E era vapor, mas aí entrou em contato com algum material que estava mais frio, condensou. Por isso que forma aquela névoa no espelho, né, do banheiro. Então aquela névoa, aquela coisa de deixar o espelho embaçado, é o quê? Gotícula de água. Ah, e quando a gente está num dia frio, e a gente solta a respiração e forma aquela nuvenzinha na frente da nossa boca. É o que aquilo? Gotícula de água. Você nunca enxerga o vapor, tá bom? Mas vamos lá, eu parei para falar disso, sei lá porquê. Nem era a aula, nem era sobre isso, né? Vamos lá. Sobre as fontes de luz. A gente tem dois tipos de fontes de luz. Fontes primárias e secundárias. Primárias, corpos que têm luz própria. Secundárias, corpos que apenas refletem parte da luz que recebem. Então, tudo que a gente está vendo aqui nessa sala de aula, com exceção das lâmpadas e com exceção das telas de celular, que de vez em quando vocês pegam para ver aí, escondidinho, né, de mim. Com exceção dessas duas coisas, todo o resto são fontes secundárias. Ok? Lembrando, claro, né, que de certa forma, a gente está falando que nós somos fontes secundárias porque a gente está se restringindo à luz visível. Porque, como eu falei antes, a gente também emite onda eletromagnética, só que é infravermelho, e aí a gente não vê. Agora, conceitos de sombra e penumbra. Isso aqui é importante, aparece bastante questão sobre isso também, tá? Sombra e penumbra funciona assim, ó. Vejam que quando eu tenho uma fonte extensa, acho que essa parte é mais fácil de fazer na lousa. Como é que funciona essa parte de sombra e penumbra? Vou pegar como exemplo essas lâmpadas que são esse bastão aqui, né? Então, é uma lâmpada extensa, então ela tem um comprimento. Eu vou deixar aqui representado assim, tá? Essa lâmpada, ela está emitindo luz para tudo quanto é lado. Então, tá aqui, ó, emitindo luz para todas as direções, beleza, gente? Tá aqui a lâmpada. E aí, vamos supor que eu coloco algum objeto aqui para bloquear parte dessa luz. Então, eu coloco o que a gente chama de anteparo. Eu vou colocar um objeto aqui, embaixo. Não vai bloquear tudo, mas vai bloquear uma parte. Esse objeto ele é opaco. E aí eu tenho aqui o chão baixo. O que será que vai acontecer? Aí eu faço o seguinte mecanismo aqui geométrico. Eu pego uma luz que sai aqui da ponta e bate aqui. Pego da mesma ponta e faço. Acho que eu tenho que fazer menor para o desenho poder caber melhor.
Próximo. Essa parte aqui não vai chegar, não tem problema. Então eu pego de cada extremidade e faço os raios de luz aqui batendo. Então o que acontece? Eu tenho aqui vai ficar direito. Eu tenho aqui duas regiões distintas. 3. Eu tenho regiões onde pode vir um monte de luz, ok? Eu tenho aqui essa região aqui. Concorda que essa região não está recebendo luz de ninguém? Tipo, não pode vir luz daqui, obviamente, mas daqui também essa parte, mesmo a parte que está mais afastada não consegue atingir. E a parte que está mais afastada daqui também não consegue atingir. É aqui onde você realmente tem uma sombra, tá? Então aqui você tem a sombra e em alguns casos vocês vão encontrar esse termo como umbra. E aí você tem regiões onde tem sombra parcial. Aonde tem sombra parcial? Por exemplo, aqui, ó. Daqui até aqui, o que acontece? Vem luz dessa parte, mas vocês concordam que essa parte não atinge? Então tem toda uma parte aqui da lâmpada que não consegue atingir aqui. Então essa parte não recebe totalmente a iluminação. Essa parte é a chamada penumbra, ok? Recebe parte da iluminação. Essa parte é a penumbra. E tem outra parte ali. Essa parte aqui também. Penumbra. Ok? Então existe essa diferenciação. Então veja aqui no esquema aqui que dá para ver essa parte de sombra e penumbra, ok? Aí a gente tem aqui nessa parte de baixo, no início da página seguinte, dois princípios da ótica que são importantes. O primeiro é que em meios homogêneos e transparentes a luz se propaga em linha reta. Isso vai ser importante para a gente entender como é que funciona a câmara escura e importante para a gente entender como é que dá para fazer algumas medidas relativas às sombras. E o segundo princípio é o da reversibilidade da luz. Toda vez que eu dou aula sobre isso, eu sempre lembro, às vezes a gente tem umas lembranças assim, de histórias aleatórias quando a gente é criança, né? E aí eu tenho uma lembrança que é assim, quando estava eu e minha irmã, a gente estava no quarto da minha mãe e a gente estava mexendo umas coisas da minha mãe que não podia mexer. Minha mãe não deixava. Não, isso aqui é meu, não pode mexer. A gente estava lá fuçando. Aí a gente fazia assim, tem um espelho aqui do quarto. Então, a gente olha pelo espelho e quando a mãe passar no corredor, a gente vai ver, aí a gente para de mexer. Vocês veem que criança é meio burra, né? Não sabe física. Né? Por quê? Se eu vejo a minha mãe passando pelo corredor, vejo pelo espelho, o que o princípio da reversibilidade da luz nos diz? Ela também vai me ver. Então, obviamente que ela pegou, a gente estava fuçando as coisas, né? E aí brigou com a gente porque a gente não sabia física na época. Então, esse é o princípio da reversibilidade. Como é que é esse lance da câmara escura? A câmara escura é o que vai explicar o funcionamento das primeiras máquinas fotográficas. Como é que funciona? Vocês veem aqui nesse esquema que tem um objeto que está fora da câmera, que é essa figura da letra L. Esse objeto tem luz, que ele está refletindo provavelmente. Então está batendo luz nele, está refletindo, ele reflete para tudo quanto é lado, mas no nosso esquema nós temos apenas a luz que, refletida por esse objeto,
entrou dentro da câmara através do buraquinho. Eu tenho uma caixa com um buraquinho. Essa caixa é opaca, só tem o único meio da luz entrar é através desse orifício, desse buraquinho. E aí, se a gente pelo caminho da luz, você tem essa luz que esse objeto refletiu, vai ser projetada lá do outro lado da caixa, da câmara, vai ser projetada uma imagem de ponta cabeça, e se você colocar aqui um material que consiga ser sensível à luz, ele pode revelar isso como uma imagem. Esse é o princípio de revelação de um filme fotográfico, principalmente, né, nas tecnologias mais antigas. As primeiras tecnologias eram assim, você tinha uma câmera escura que tinha um material lá que você não podia deixar exposto à luz diretamente, senão queimava o filme. Né? Eu falo essas coisas e me sinto meio velho, né? Porque hoje talvez pessoas da sua idade nem vão lembrar o que é esse negócio de queimar o filme, né? Virou até expressão, né? Acho que a gente nem fala mais. Se a gente fala essa expressão, tá queimando meu filme? Não fala, né? Então, a origem é essa, né? Você não pode deixar exposto, porque qualquer luz vai, né, sensibilizar o filme fotográfico, uma mistura química ali nesse material. Se entrar um pouquinho de luz, aí ele consegue ser sensibilizado para a imagem que está na frente dele, ok? Vamos ver como é que faz exercícios sobre isso. Vamos ver aqui a questão 5 e a questão 6. Será que dá tempo? Já tem que fazer a questão 5. Tem uma questão parecida com essa, que é a questão 4, mas essa eu acho que vocês conseguem fazer sozinhos e sozinhas em casa. Vamos ver a questão 5 e a 6. Então, questão 5 nós temos um observador nota que um edifício ele projeta uma sombra de 30 metros de comprimento no instante em que o muro de 1,5 metro de altura projeta uma sombra de 50 centímetros. Vamos montar o esquema do que está acontecendo. Você tem aqui raios de luz do Sol que estão vindo aqui. Os raios de luz do Sol sempre paralelos, porque o Sol está tão longe que eles vêm praticamente paralelos, ok? E aí você tem um prédio. Então você tem um prédiozinho aqui. E aí um raio de luz que bateu aqui passou rasante no prédio, ele vai projetar uma sombra. Vejam que a sombra que ele projeta está aqui. Nessa partezinha aqui, ó. Essa é a parte que tem uma sombra S. O prédio tem uma altura H. Ao mesmo tempo, um raio de luz que vai bater aqui vai passar por um muro de altura 1,5 metro. Esse muro tem uma altura pequenininha, Hzinho, e tem uma sombra aqui que esse muro projetou. Essa sombra, ela vale Szinho. Gente, o que nós temos aqui? A gente tem uma situação de geometria, semelhança de triângulos. Dá uma olhada aqui, ó. Triângulo maior. Pessoal aí no fundo, vamos lá, por favor. Triângulo maior. Sombra maior. Caminho do raio de luz. Triângulo menor, formado pela lateral do muro. Sombra menor. Raio de luz. Dois triângulos semelhantes. O que eu posso fazer em situações de semelhança de triângulo? Eu posso fazer lados correspondentes, dividindo um por outro, se mantêm iguais. Então, o que eu posso fazer? Posso fazer altura dividido por base é igual a altura dividido por base. Então vai ficar assim, H por S. Tudo bem, gente? Agora é só colocar os valores. Qual é a minha incógnita nessa questão, gente? E aí, galera? A altura do edifício, a Hzão. A sombra do edifício é quanto? 30 metros. A altura menor, a altura do muro, quanto que é? 1,5 metros. E a sombra que ele projeta é quanto? 50 centímetros. Aí aqui, gente, não copiem essa parte só para mostrar que tem um problema com as unidades, né?
Olha como é que ficou. Assim. Porém, aqui era para ser metro por centímetro, então desse lado também teria que ser metro por centímetro. E, obviamente, não está acontecendo. Então, o que a gente faz? A gente vai ter que ajustar as nossas unidades. O mais fácil é 50 centímetros, ao invés de deixar assim, eu troco por quem? Eu troco isso por 0,5. Porque se eu fizer isso, gente, olha só como é que fica. Metro aqui, tem que ser metro aqui. Aí tá tudo certo. Meu H sai em metros. Beleza? Ok. H sobre 30. Gente, quanto que é 1,5 dividido por 0,5? 1,5 por meio. Gente, vocês estão com muito sono. Isso aqui é o triplo desse aqui. Então, 3. Aí ficou fácil, né? 30 vezes 3, 90. Vocês estão rindo, né? 90 metros. Ok? Gente, vocês viram, não é difícil esse exercício, né? Semelhante de triângulo. Não, assim, não é o tempo todo que cai um exercício assim, mas não é também a coisa mais rara do mundo. De vez em quando aparecem umas questões assim, que você resolve por semelhante de triângulo, facinho, tá? O 6, eu não vou resolver o 6, porque não vai dar tempo, mas eu vou montar o esquema, e aí depois vocês façam em casa. Então o 6 eu tenho uma câmara escura. Tem uma câmara escura onde tem um homem de 2 metros de altura, a imagem dele vai ser formada na câmara escura. Tá? Vamos fazer o esquema aqui. Claro que vocês sabem aqui, vocês conhecem a qualidade excelente dos meus desenhos. Ou seja, vai ficar zoado mesmo, né? Mas vou fazer o esquema aqui. Eu tenho um carinha aqui de 2 metros. Ele está na frente. Estou com uma câmara escura. E aí, para saber a imagem, eu faço aqui da extremidade. Vejam que o raio de luz... Claro, aqui na cabeça dele está refletindo luz, está indo para tudo quanto é lado. Mas eu estou fazendo o raio de luz específico que entrou na câmara escura. Mesma coisa eu faço para o pé, que é a outra extremidade. Então eu faço esses 2 raios de luz, ok? Depois que eu fiz isso, né, vamos fazer um pouquinho mais para cá. Depois que eu fiz isso, eu vou ter esse triângulo aqui, formado pela altura do carinha, que é essa distância, e esse triângulo aqui que vai formar a imagem. Gente, eu não sei se vocês conseguem perceber pelo meu esquema que a imagem do carinha vai ficar de ponta cabeça, certo? Pelo caminho dos raios de luz. E aí ele tem uma altura Hzão, ele aqui tem uma distância D, aqui tem o tamanho da caixa que é L, e tem uma altura pequenininha Hzinho. Então, como é que vai ficar? Posso fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Tipo, aqui eu fiz a altura por base. Aqui eu posso fazer a altura do triângulo. A gente está olhando os triângulos de lado. Então, altura por base. Vai ficar como? Ezinho sobre H é igual a altura desse triângulo menor. M sobre Hzinho. Qual a distância dele até a caixa? Tá, beleza. 0,5 metros é igual, dividido por 2 metros é igual a 30 centímetros, que é o tamanho da caixa, não é isso, gente? Será que eu tenho que mudar essa unidade de 30 centímetros? Nesse caso, a gente vai ver que não. Por quê? Olha só, nesse caso eu tinha que mudar porque estava aqui, ó, metro aqui e centímetro aqui. Nesse caso está aqui, ó, metro, centímetro, a consequência é que esse tem que estar obrigatoriamente em centímetros. Tá? Então eu posso fazer isso. Se vocês resolverem isso, o que vocês vão encontrar? Vocês vão encontrar uma altura
120 centímetros, que equivale a 1,2 metros. Qual das alternativas que é essa, gente? Qual? Beleza, gente? Vamos descansar um pouquinho, né? Por hoje tá bom.